Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Catequese Passo a Passo. Eu sou o Jackson e hoje vamos estudar os parágrafos 85, 86 e 87, que fala sobre o magistério da Igreja. Em algum momento vocês já se perguntaram quem que tem autoridade para dizer qual é o verdadeiro significado da Bíblia? Quando existe uma dúvida sobre algum ensinamento da Igreja, quem que pode dar a palavra final? E por que que nós, católicos, não interpretamos a Bíblia cada um por si, como fazem algumas outras religiões cristãs? Então essas são perguntas que são importantes e hoje vamos tentar encontrar aqui as respostas estudando o Catecismo da Igreja Católica. Vamos descobrir como Jesus organizou sua igreja para que a verdade chegasse até nós de forma segura e confiável. Imaginem comigo a seguinte situação: vocês estão jogando futebol com os amigos e acontece alguma jogada polêmica. Cada time vai ter uma opinião diferente sobre o que aconteceu, se foi ou se não foi falta. O que aconteceria se não houvesse um árbitro, um juiz, para dar a decisão final? O jogo, com certeza, iria virar uma confusão total. Na nossa fé acontece algo muito parecido. A palavra de Deus é como as regras do jogo. Ela é perfeita e é verdadeira. Só que, às vezes, surgem dúvidas sobre como interpretar certas passagens da Bíblia, ou como aplicar os ensinamentos de Jesus em situações que são novas. Por isso, Jesus, que conhecia bem o coração humano, não deixou sua igreja sem esse árbitro, sem esse juiz, alguém com autoridade para dar a interpretação correta da sua palavra. E esse árbitro é o que nós chamamos de o magistério da igreja. Então vamos tentar entender isso passo a passo. Primeiro, vamos ver o parágrafo 85, que diz o seguinte: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Vamos quebrar esse parágrafo em pequenas partes para a gente entender melhor o que ele quer dizer com isso. Primeiro, o que significa interpretar autenticamente? Isso significa dar a explicação oficial, a interpretação que tem autoridade e que todos os católicos devem aceitar. Não é uma opinião pessoal, é a explicação garantida pelo próprio Espírito Santo. Um outro ponto desse parágrafo é que foi confiado unicamente ao magistério vivo. Aqui está a palavra-chave, unicamente. Jesus não deixou essa responsabilidade para qualquer pessoa. Ele escolheu especificamente os apóstolos e seus sucessores para isso. Por isso que chamamos de magistério vivo, porque são as pessoas vivas que estão aqui hoje, né? No caso, o Papa e os bispos. Em terceiro lugar, ele fala sobre a autoridade exercida em nome de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante. Quando o Papa ou os bispos ensinam algo sobre fé e moral, eles não estão dando suas opiniões pessoais. Eles estão falando com a autoridade que Jesus lhes deu. É como se fosse o próprio Jesus falando através deles. A gente pode fazer uma analogia muito simples. Pensa numa empresa. O presidente, ele pode dar autoridade para o gerente assinar algum documento em nome dele. Quando o gerente assina, não é a autoridade dele, mas a autoridade do presidente. Da mesma forma, Jesus deu sua autoridade aos apóstolos e seus sucessores. Por isso, Jesus disse aos apóstolos: quem vos escuta, a mim escuta. Então Jesus realmente deu essa autoridade especial aos apóstolos. Agora, sabendo tudo isso, você pode estar pensando sobre o grande poder, então, que tem o Papa e os bispos.
Mas aí nós chegamos ao parágrafo 86, que diz o seguinte: todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Esse parágrafo, ele é bonito porque ele mostra a humildade do magistério. O Papa, ele não é o dono da palavra de Deus, ele é o serviçal, o guardião, o protetor da palavra de Deus. É como um curador de museu. Um curador de museu, ele não inventa nenhuma das obras que está lá em exposição, ele não pinta novos quadros, ele não põe a assinatura de Picasso em um dos quadros. Qual que é o trabalho dele? É proteger aquelas obras, manter elas em um bom estado, explicar o que significa cada uma aos visitantes do museu. E da mesma forma, o Papa e os bispos, eles não inventam novos ensinamentos. Eles protegem, eles guardam e explicam o que Jesus e os apóstolos deixaram. Nesse parágrafo 86, nós temos aqui três ações muito importantes. A primeira dela é ausculta ou ouve, né, ouve piedosamente, que quer dizer que o Papa ele deve ser o primeiro a escutar a palavra de Deus em oração. A segunda, guarda. Então, ele protege a palavra de Deus como um tesouro precioso, não deixa que ela seja deturpada ou mal interpretada. E a terceira é que expõe fielmente. Então, quando ele ensina, deve transmitir exatamente aquilo que recebeu, sem adicionar e nem tirar. E tudo isso nos dá uma grande segurança. Significa que o Papa ele não pode mudar os 10 mandamentos ou inventar novos dogmas do nada. Ele está limitado pelo depósito da fé, né, que é tudo aquilo que Jesus ensinou e que foi transmitido pelos apóstolos. Agora, o parágrafo 87, ele está relacionado a nós, os fiéis, e diz o seguinte: os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo e a seus apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Se o magistério tem a autoridade de Cristo e a exerce como servo fiel da palavra de Deus, qual que deve ser a resposta dos fiéis? Qual deve ser a nossa resposta? Ele deixa claro aqui que deve ser a docilidade, né? Mas aqui é importante a gente prestar atenção nisso. Docilidade não é submissão cega ou uma submissão infantil. A palavra dócil, ela vem do latim e significa ensinável. Então, uma pessoa dócil é aquela que está disposta a aprender, que reconhece que não sabe tudo e que precisa de orientação. É como a relação entre pais e filhos. Uma criança confia quando os pais dizem, quando os pais alertam para a criança não pôr a mão no fogo. Ela não precisa entender toda a física para obedecer os pais. Ela confia porque sabe que os pais a amam. Então, da mesma forma, nossa confiança no magistério é uma confiança filial na Mãe Igreja. Nós não precisamos entender todos os detalhes teológicos de cada ensinamento, mas podemos confiar que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, vai nos orientar para o nosso bem espiritual. Então, por exemplo, quando sai um documento do Papa sobre algum assunto moral que é mais complexo, nossa primeira atitude deve ser de escuta respeitosa e de um esforço para compreender, não de crítica imediata. Nós podemos e devemos fazer perguntas, escutar mais, pedir algum tipo de esclarecimento, mas fazer isso sempre com o coração aberto para aprender, sempre com docilidade.
Então vamos fazer um resumo desses três parágrafos, né? No 85, o parágrafo 85, ele nos ensina quem que tem autoridade para interpretar a palavra de Deus, que é o magistério da igreja, o Papa e os bispos unidos a ele. O parágrafo 86, ele nos ensina como essa autoridade deve ser exercida, né? Como serviço humilde à palavra de Deus, protegendo, transmitindo, guardando fielmente aquilo que foi recebido pelos apóstolos. O parágrafo 87 nos ensina qual que deve ser a nossa atitude, que é a docilidade e a confiança nos ensinamentos da igreja. Para entender melhor essa visão católica, nós podemos fazer uma comparação simples. Na perspectiva católica, a verdade, então, vem da palavra de Deus escrita, né, e a tradição, e quem tem autoridade final para interpretá-la é o magistério da igreja. Em outras visões cristãs, a verdade vem só da Escritura. E cada pessoa, individualmente guiada pelo Espírito Santo, pode interpretá-la. O objetivo aqui não é criticar, mas explicar por que nós, católicos, vemos essa necessidade de ter um intérprete oficial, autorizado, com a autoridade de Cristo, que é justamente para preservar a unidade da fé e evitar que cada um acabe inventando a sua própria religião. Agora, sabendo de tudo isso, como que nós podemos aplicar esses parágrafos, esses ensinamentos do catecismo na nossa vida? Bom, primeiro, quando você está estudando a Bíblia e surge uma dúvida sobre o significado de alguma passagem, procure primeiro saber, então, o que a igreja ensina sobre isso. Consultar o catecismo, ler documentos do Papa, perguntar para o padre. Não depender apenas de suas interpretações pessoais. Segundo, quando surgir algum ensinamento da igreja que vocês não entendem, ou que parece ser difícil de aceitar, é importante não rejeitar isso imediatamente. Deve-se ter uma atitude como de Maria, guardar isso no coração, rezar, estudar, procurar entender melhor. E lembrar sempre que a igreja ela tem 2000 anos de experiência e sabedoria. Então, é um momento de escuta, de reflexão, de oração, de estudo. Não rejeite imediatamente. E terceiro, quando alguém vier com alguma interpretação estranha da Bíblia, e isso acontece muito, ou com teorias que vão contra os ensinamentos da igreja, você sabe o que tem que fazer e onde buscar a verdade, que é no magistério autêntico da igreja. Isso não significa que devemos parar de pensar, mas que devemos pensar em comunhão com a igreja. Espero que esse estudo tenha esclarecido um pouco essas questões que são importantes e lembre-se sempre, a estrutura que Jesus deu à sua igreja não é uma limitação, mas uma proteção para a nossa fé. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueçam de deixar seu like. Deixe também nos comentários suas dúvidas ou reflexões sobre esse tema. E se ainda não for inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo da série Catequese Passo a Passo. No próximo vídeo nós vamos continuar estudando o catecismo e vamos abordar o tema Os Dogmas da Fé. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.